Agora, pra te deixar felizinho, que eu vi que você tá rindo, eu vou começar com o Corinthians, né? Porque o Corinthians, Vamp, parece assim, quando não tem que ganhar, vai, aí ganhou 3-0, garotada. A pergunta que eu te faço, a garotada ganha espaço nesse time do Corinthians depois do jogo de ontem? Você acha que pode ser um pretexto pro Vanderlei falar, preciso começar a tirar alguns medalhões e botar a molecada pra jogar, tirando o Pedrinho, que já foi vendido pro Zenit, né? Boa tarde, Tico. Boa tarde, meu parça Nilson, Mauro César Pereira. Boa tarde, Vanderlei, professor Vanderlei, a todos. Começou bem, ele começa bem. Daqui a pouco ele se perde. Ele falou, o dinheiro é dele mesmo. Eu dei a forra pra ele. Se eu fui lá o Alcas, eu tenho que ser o Alcas aqui também. Ganhei lá e perdi aqui, ainda tô com 600 de lucro. Mas enfim, vamos falar do Corinthians, né? Os 6 clubes brasileiros, né? O Corinthians era 7 na Libertadores, só o Corinthians não classificou. Né? Todos passados, o Internacional, que tinha ontem uma tarefa dura, pegando o líder do grupo, atropelou logo, com menos de 20 minutos, já estava resolvido lá o seu problema. Né? O Corinthians, uma rodada de antecedência, já estava desclassificado, porque faltou uma vitória dentro de casa. Se você pegar a tabela, né? O Corinthians tem mais 3 pontos dentro da tabela, que seria um jogo em casa, onde ele perdeu 2 jogos, um contra o Del Valle e outro contra o Argentino Júnior, estaria hoje classificado pelo menos em segundo no seu grupo. Não atingiu isso. Né? Ontem o Luxemburgo botou praticamente quase toda a base, só que a média de idade do time era de 25 anos. Né? Mesmo com muito garotos, tem o Fábio Santos, você tinha o Juliano, né? E deu essa média aí de 25 anos. Ontem o time que foi para campo, que entrou em campo. O que teve de bom? É que continua em 3 competições, mesmo não sendo mais a Libertadores, 10ª Sul-Americana. De repente o Luxemburgo utiliza esses garotos aí que não faz nem 6 meses eu estava vendo jogar na Copa São Paulo. Eu vi o Matheus, eu vi o Rony, o atacante que é da seleção sub-20, né, o Pedrinho, os moleques tudo jogando Copa São Paulo. E ele pode, de repente, usar esses meninos para jogar a Copa Sul-Americana, já que o Luxemburgo fala que não tem condições de plantel para jogar 3 competições. Eu acho que nem todos os times do Brasil têm plantel para jogar todas as competições, fora o Flamengo, que investe bem, e o Palmeiras, né, com as opções que tem no banco, até um pouco o Atlético Mineiro, mas o time grande tem que estar nisso, ou prefere estar que nem o Vasco, em competição nenhuma, treinando a semana toda, fora de Copa do Brasil, fora de Libertadores, fora de Sul-Americana, tendo apenas o Campeonato Nacional, que são 38 rodadas. Né? Tirar de proveito isso. Houve protesto lá, pacífico, né? Em relação à venda dos jogadores da base, em relação à diretoria, mas do jogo em si, né, o Adson já é acostumado a jogar, o Pedrinho entrou no segundo tempo, ele que foi vendido para o Zenit, é da seleção sub-20 também, né, o Murilo retorna a zaga, né, já visando o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, às 11 da manhã, porque a gente viu o Corinthians fazendo um bom jogo contra o Santos, e 3 dias depois não pegava na bola contra o Atlético Paranaense. Então, não é parâmetro para você pegar, ver o Liverpool do Uruguai. Existe um Liverpool de verdade que está na Inglaterra. Né? Fez o dever, a gente viu ali alguns jogadores tendo oportunidade, mas dizer que tem muita coisa aí para frente, principalmente no Campeonato Nacional, que é muito difícil. Já vai pegar o Red Bull Bragantino, que em 3 jogos aí fez 13 gols. Né? Goleou o Flamengo, veio de uma vitória do Goiás, e ontem um 7-1 em cima do time lá do Paraguai. De bom isso, dá mais confiança, mas não esquecer que de 7 brasileiros, 6 passados, menos o Corinthians. E com uma rodada de antecedência. E o Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, ele falou, tá, sobre essa situação. Só antes de colocar a declaração do Vanderlei, o Corinthians na Libertadores, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Corinthians só ganhou do Liverpool do Uruguai nessa Libertadores. Só. De resto, nada. Corinthians não ganhou do Independente Del Valle, não ganhou do Argentino Júnior, e aí teve 7 gols marcados e 6 gols sofridos, 38% de aproveitamento. O Vanderlei Luxemburgo, que também segue com um aproveitamento ruim no Corinthians, de 35%. Em 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Vamos escutar aí o que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre o resultado e sobre também, claro, a desclassificação do Corinthians da Libertadores.
foi aquilo que os jogadores produziram dentro do jogo. Não foi só fazer os gols, foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos 3, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que número de finalizações, né, são importantes dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não. Tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate, não entra, meio que faz parte, né? E é bom que você tenha bastante, no jogo 90 minutos, você crie bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, eu acho que a desclassificação faz parte do processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né? Em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação. E aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional, né? E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base numa competição como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecer. É um trabalho difícil, porque a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas foi uma realidade. Temos que trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Olha aí, Mauro César Pereira, ele fala, né, sobre essa situação, a situação da desclassificação da Libertadores, e daqui a pouco a gente vai mostrar também a declaração do Luxemburgo, que é bom a gente já falar, que ele deixa claro, Sul-Americana não vai ser prioridade do Corinthians. Ou seja, a grande prioridade do Corinthians qual é? Sair ali daquela zona do rebaixamento, sair de perto da zona do rebaixamento e, como ele diz, tentar mais pra frente focar na classificação da Libertadores pro ano que vem. É importante isso, né, Mauro? Já tem um planejamento. Ó, Sul-Americana, mais ou menos assim, que se dane. Se vier, veio. O meu interesse é o brasileiro e a classificação pra Libertadores do ano que vem. Eu acho muito conveniente quando você faz isso, né? Porque você se livra de uma competição. Olha, eu não tenho responsabilidade. Eu não embarco nessa, não. Mas aí também não chama a pressão pro brasileiro? A partir do momento que o Corinthians joga a Sul-Americana, ele tem que honrar um compromisso. Eu entendo que você poupe jogadores. Por exemplo, como faz o Pep Guardiola no Manchester City. Na Copa da Liga Inglesa, que ele perdeu, foi a única competição que ele perdeu nessa temporada, ele coloca reservas, coloca garotos, ele põe o terceiro goleiro, mas ele não entra assim, vocês perdeu. Não, ele quer ganhar. Ele quer vencer a competição. Só que ele tem uma prioridade. Ok, por exemplo, ontem os garotos foram bem, então você pode ter uma mescla, de repente alguns desses meninos, alguns titulares, os que estão menos desgastados, mas a competição tem que ser levada a sério. Não ser prioridade não significa descartar, são coisas muito diferentes. Tá? Os times europeus fazem isso e eu acho que a gente pode tirar um pouquinho dessa lição. Ele trabalhou lá, ele sabe, né? Então você tratar... não, é muito fácil. Então você é eliminado amanhã, até porque nem na Sul-Americana está o Corinthians. Ele terá que enfrentar num mata-mata um adversário segundo colocado da própria Sul-Americana para conseguir essa vaga. No momento que conseguir, ele está na competição que São Paulo está. Então ele tem que disputar. Fortaleza está lá, Goiás está lá, Bragantino, Botafogo... Né? Tem vários times aí, Independente, o Estudiantes está lá ainda jogando. Então, LDU, campeã da Libertadores. Tem times importantes disputando. O Nilson de Bosch também está lá, passou no grupo do Santos. Então, uma coisa é não ser prioridade. Acho que a prioridade, obviamente, tem que ser escapar das proximidades do rebaixamento. E a Copa do Brasil, na semana de Copa do Brasil contra o América, lógico, tentar passar. O América é um time inferior ao Corinthians, inclusive na classificação do campeonato. Consegue ser pior que o Corinthians na Série A, o que não é fácil hoje em dia. Mas, assim, tratar como se fosse uma competição irrelevante, eu não concordo. Ser a terceira em ordem de prioridade, eu concordo. Com prioridade eu entendo. Mas não dessa maneira que você falou. Se passar, passou, o que vier, não. Mas tem que levar a sério. Agora, ontem eu acho que os meninos foram colocados ali numa fogueira, porque é um jogo que tinha muita chance de dar errado, né? Até porque o time uruguaio vinha bem. Eles ganharam do Del Valle, empataram com o Argentino Júnior e só cederam a derrota em Buenos Aires com um gol no final, um lance até super esquisito lá, o gol da derrota. Venceram o Nacional, que se classificou no grupo do Inter, por 3-0 no Campeonato Uruguaio na última rodada. Lideram a chave deles no Uruguai. O time do Liverpool, que fez uma boa temporada passada e por isso se qualificou para a Libertadores, reagiu do jogo que perdeu para o Corinthians lá em Montevidéu até agora. O time melhorou, o time cresceu. Então era um jogo perigoso e eles foram bem.
Então acho que ontem o Corinthians percebeu assim, de repente eu posso contar mais com essa rapaziada. Esse é o ponto positivo. Vamos colocar essa rapaziada para jogar a Sul-Americana? Ok. De repente trazendo um ou outro jogador que está menos desgastado, um jogador mais experiente que é um reserva. Vamos imaginar assim, o Juliano não é titular. Você pode ter o Juliano jogando com essa rapaziada. Fausto Vera jogou. O Fausto Vera pode jogar, de repente não está jogando. Ou o Maicon, que já foi um bom tempo no banco. Então você pode dar uma mesclada. Colocar 4, 5, 6 jogadores mais jovens e alguns jogadores mais experientes. A média de idade antes foi 25 anos, eu estava vendo. 25 anos. Um time novo, né? Você vê, o Fluminense jogou com média de quase 33 no dia anterior contra o Sport Cristal. Um time bem, a diferença é grande. Pra você ter uma média 7, 8 anos a mais, tem que ter vários jogadores Faz uma carreira com 30 e poucos anos de idade. Então, acho que se foi uma noite boa para o Corinthians, uma vitória que dá uma possibilidade de você enxergar mais gente que possa colaborar. Eu só acho que o Corinthians é um clube muito grande para entrar numa competição internacional. Assim, se eu perder, tá tudo bem. Não, mas não precisa dar prioridade, claro. Prioridade é sair lá de baixo. Pensar em Libertadores, acho que é bem distante esse sonho, mas enfim. Tá falando do professor Vanderlei, antes assim do que sonhar professor abaixo. Vanderlei, e renda, sabe quanto deu? 1 milhão e 200, com 24 mil. Você acha que no próximo jogo de mata não vai dar? Lógico, vai encher o estádio. 1,5 milhão, 2 milhões? Vai dar, a torcida vai comparecer. Dinheiro, precisa de dinheiro. Os garotos viram atração, o torcedor passa a ver, quero ver essa molecada. Aí eu acho que o Corinthians errou. O Corinthians já tinha intenção, claro, de não colocar, digamos assim, a sua principal força em campo e teve tempo suficiente para fazer excepcionalmente. Eu acho que não tem negócio de fazer um engessamento naquilo que você está fazendo. Planejamento permite ajustes. Então, entendeu? Você fala planejamento de 5 anos, você tem que ter possibilidade de ajustar isso ao longo do tempo. Não tem que ser, começa assim, daqui 5 anos está da mesma maneira. De acordo com a necessidade momentânea. Então, o Corinthians sabia que ia jogar, poderia ter feito ingresso realmente popular. Você não vai colocar o time importante em campo, você já está eliminado da Libertadores. Antes do jogo rolar, a imensa maioria, eu não vi nenhum absurdo nisso, entendia que, o Mauro acabou de usar a palavra risco, entendia que o Corinthians teria problema com um time que não é o mais importante e que está só decepcionando. Você coloca um outro time, a chance de você tomar pancada, para quem está olhando de fora, é muito grande, né? Então, o Corinthians poderia ter feito um preço bem razoável, melhor, e ter a casa cheia. É melhor ter uma casa cheia dando 1,5 milhão do que uma casa pela metade dando 1,5 milhão. É uma questão de visão, de ter mais gente, de empurrar. Bom, essa é a primeira observação que eu queria fazer com relação ao público que foi falado aqui. Com relação ao jogo, o jogo deu certo aquilo que o Corinthians fez. Os jovens que entraram, né, teve até jogadores um pouco mais veteranos, mas os jovens que entraram não decepcionaram. E o Corinthians, diante da expectativa da imensa maioria, jogou bem. Ganhou bem. Aliás, todos os que enfrentaram adversários de outros países e mais fracos, todos caminharam bem. Recua um pouco de tempo, o Bragantino meteu 7 aí no Taquari. Mas o Taquari não importa. Quando você pega time ruim ou time fraco, você tem que fazer gols. Foi o que fez o Bragantino. Então, o Corinthians não decepcionou ontem. Agora, eu acho que ele está muito dentro da realidade dele. Sabe que não tem mesmo força para disputar essas 3 competições da mesma maneira. A Sul-Americana, na minha visão, ele vai colocar a mesma coisa, vai usar a mesma linha que ele fez nesse último jogo, vai fazer, e tem chance de prosseguir. É uma possibilidade até. E vai, aquilo que eu tenho falado nos últimos dias, o terror do Corinthians é o Brasileirão. Ele tem que fugir da zona da confusão, como costuma dizer o Luxemburgo. É isso, é muito perigoso essa competição. 3 pontos para cima, você sobe bem na classificação, mas quando você perde, você começa a ficar na fronteira lá e às vezes entra. E time grande, quando entra. É duro para sair. É duro para sair. Né? Então, o grande objetivo no ranking de prioridades, o primeiro é fugir dessa classificação perigosa no Campeonato Brasileiro. Agora, o restante, ele tá vivo aí. O que vai acontecer, nós temos que esperar. Eu também acho conversa mole quando vem um treinador a público e fala: esse campeonato nós não vamos dar importância. Isso é conversa. Isso é papo furado para tirar a responsabilidade mesmo. Jogador profissional, sabe? E é o caso de uma instituição muito respeitada e profissional, ela entra em campo para querer ganhar o jogo.
Então o Corinthians não vai entrar em campo para querer perder. Só que o Corinthians não tem elenco para ganhar nenhum campeonato. Eu não vejo o Corinthians nem com chance de ganhar a Sul-Americana. Então, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. Brasileirão é a luta para não ser rebaixado. Por quê? Porque o Corinthians desenhou uma cartilha e vem cumprindo uma cartilha que é uma cartilha de rebaixamento. Não é fácil sair. O elefante, quando vai lá, porque o grandão, quando ele cai na lama, para sair o elefante da lama é um parto. É que nem o grandão do futebol, para sair lá de baixo da zona do perigo é muito difícil. Então, o Corinthians vai ter que jogar muita bola, os caras vão ter que melhorar bastante ao longo da competição para não ficar até as últimas rodadas do Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Vamos botar o time para uma vaga para Libertadores. Eu não acredito. Pelas oscilações, por tudo, eu não acredito que tenha a chance de conquistar a vaga para Libertadores, não. Tudo que está acontecendo foi feito em razão de gestões péssimas. É o que eu falei ontem também, Corinthians e São Paulo tem que dar a mão e sair para o mundo, que são iguaizinhos. As gestões terríveis de Corinthians e São Paulo levam os dois clubes na situação que eles se encontram.